Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre se dá realmente para se desligar, se afastar, se abster da internet, mesmo criando para a internet. Vamos falar inclusive sobre o famoso detox das redes. Bora lá? Bom, meus amores, vamos iniciar mais um vídeo de reflexão e ao mesmo tempo contação de experiências aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de detox das redes, de como é que a gente, enquanto criador de conteúdo, procura muitas vezes se desligar um pouco da internet, né? E como isso influencia de fato nas nossas criações e em tudo que a gente produz antes, durante e depois de todos esses processos. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar o vídeo pedindo para que, caso você que esteja aí assistindo não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando todos os conteúdos. Não esqueça também de deixar o seu like para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente e ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora falar um pouco sobre essa ideia de detox das redes, sobre essa questão que influencia muito a nossa ideia de afastamento da internet. Bora lá! Bom, meus amores, vamos começar falando que esse vídeo, assim como a vasta série de vídeos de reflexão aqui do canal, é muito sobre experiências próprias e experiências minhas. Então vou começar conversando com vocês como pra mim foi ficar fora das redes durante esse tempo que eu fiquei afastado. Caso você tenha chegado aqui de paraquedas, eu fiquei afastado, né, da criação de conteúdo e até das próprias redes sociais, da internet como um todo, durante um período de quase 3 meses, que foi um período bem essencial no qual eu comecei a minha mudança e progredi ela dentro do sentido mais direto, assim. Foi o período que eu estava saindo da minha cidade e depois os outros mais ou menos 2 meses foi o período que eu já estava instalado aqui em Belém do Pará. Antes disso eu criava conteúdo aqui, falava muito no meu Instagram, assim como faço atualmente nesse período de retorno, nesse período de reconstrução, que tem sido a minha criação de conteúdos aqui na internet. Então a gente vai conversar um pouco e colocar algumas questões em xeque. Por exemplo, durante esse primeiro período eu fiquei afastado muito por questão minha mesmo, porque eu queria me afastar nesse momento, porém eu não me afastei totalmente. Muita gente não sabe, ou não entende muito bem essa logística, mas muitos dos vídeos que vocês assistem já estão gravados, editados, upados, enviados há muito tempo. E foi justamente o que aconteceu. Dentro desse primeiro mês, que foi onde eu consegui ainda muito precariamente alimentar os meus conteúdos, muita coisa já estava pré-gravada, pré-editada, pré-upada, aqui no canal principalmente. A gente tem uma decorrência bem constante, né, de consistência mesmo, aqui no canal desse período. E muitos desses vídeos foram gravados bem antes, inclusive, né? Eles, inclusive, se eu fosse parar pra ver, eles não têm uma linha muito cronológica certa, porque tem vídeo que eu gravei muito antes e foi postado muito depois, mas tem vídeo que eu gravei, tipo, num dia e foi postado, sei lá, 2 semanas depois, e vídeo que eu gravei no mesmo dia, mas foi postado, sei lá, quase um mês depois de ter gravado. Então tudo isso é uma constância e uma logística que muitas vezes para quem só assiste não é muito aberta, né? Às vezes a gente não fala muito sobre isso. E obviamente o vídeo que vocês estão assistindo agora, por exemplo, é um vídeo que já foi gravado há um tempo. Muito dificilmente, eu particularmente não conheço criadores que tipo gravam um vídeo num dia e conseguem postar no mesmo dia ou no outro dia. Geralmente sempre tem esse intervalo de tempo de 1 ou 2 dias úteis para a gente conseguir organizar direitinho o conteúdo, ver o que a gente precisa, o que a gente conseguiu fazer e tudo certo. Enfim, durante esse período de um mês, esse primeiro período, eu consegui alimentar o canal, consegui alimentar, né, muito entre aspas também o Instagram, mas não consegui falar muito com vocês, eu estava realmente mais distante por uma escolha minha. Porém, logo quando eu me mudei, as coisas aqui em casa demoraram um pouco para pegar um caminho, assim. Na verdade, até hoje a gente ainda tá nesse período de adaptação, readaptação, né, de conseguir construir algumas coisas, conseguir nos firmar financeiramente, principalmente. E aí, logo quando eu me mudei, a gente não tinha rede de internet aqui em casa, né?
porque eu particularmente não era uma prioridade nossa e eu não quis impor isso para minha mãe, porque de fato a gente tinha outras coisas para fazer, né? A gente acabou comprando alguns eletrodomésticos, comprou algumas coisas de casa mesmo que eram de extrema necessidade. Eu não ia falar, mãe, tira do fogão para pagar uma internet, não é assim que funciona, né? Então eu decidi que a gente ia ficar mais ou menos, decidi entre aspas, né? Porque é óbvio que foi uma circunstância da vida também. Se a gente tivesse dinheiro suficiente, é óbvio que a internet também entraria nesses pacotes. Mas durante aquele primeiro momento não era algo viável. E aí eu fiquei mais um mês sem internet, onde eu tinha no máximo o roteador dos dados móveis da minha mãe. E eu ainda consegui postar acho que um vídeo usando a internet de roteador ou internet do meu próprio celular, né, dos dados móveis. Mas que infelizmente o meu pacote de internet, gente, é um roubo, assim, porque é um pacote caro, mas que não fornece o que custei, assim. A internet é boa, mas ela acaba muito rápido. Para essas coisas de upar vídeo, nossa, eu ia upar um vídeo e acabou a internet. Então não era legal. Eu inclusive acabei recebendo uma ajuda muito boa de uma pessoa que obviamente não quer se identificar, mas é uma pessoa que me acompanha aqui no canal. Inclusive, muito obrigado se você estiver assistindo. Infelizmente nos últimos meses a gente acabou perdendo um pouco de contato, mas foi uma pessoa que me ajudou, inclusive pagando um desses pacotes de internet para que eu conseguisse alimentar meus conteúdos e me comunicar de fato com as pessoas, mesmo que durante aquele momento eu já tinha largado o Instagram de mão, assim, ele tava lá, Deus dará. Não tava falando. E vamos usar um recorte que naquele momento eu ainda usava o outro Instagram, que era o @fepinheiro com 2 zeros no final, que hoje em dia tá desativado. E aí eu não falei mesmo com ninguém. E aí passou um mês, e aí passou mais um mês, né? E eu decidi que eu não ia mais criar conteúdo, pelo menos durante aquele período de tempo. Fiz um pronunciamento bem na rapidez, assim, pra postá-lo no Instagram, para que as pessoas não achassem que eu simplesmente tinha largado de mão. Lembro que falei um pouco sobre o que estava acontecendo, mas não exatamente sobre aquilo que estava acontecendo. Não vou negar que também estava com alguns problemas psicológicos naquele período. A minha ansiedade estava bem atacada, mas nem era exatamente por conta da criação de conteúdo. Era muito por conta de que esses primeiros 3 meses foram muito difíceis para mim. Principalmente antes de começar exatamente a ter relação com outras pessoas da escola, por exemplo, que é onde hoje eu tenho mais relação com as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, assim, sempre estive rodeado de muita gente, sempre gostei de muita gente por perto, e aqui eu me sentia, e ainda me sinto um pouco muito sozinho em relação a essas coisas. Mas enfim, né, isso é uma parada pessoal que a gente resolve na terapia, não é muito bom estar expondo essas coisas aqui. Mas então, nesse primeiro momento eu decidi que não ia fazer mais conteúdo pra esse tipo de ideia que eu tava fazendo, etc. Aí foi o momento em que eu criei o Instagram novo, né, que é o @ego.fe. Comecei a postar algumas coisas por lá, mas muito esporadicamente. Tipo, eu acho que eu postei nesse meio período de tempo, sei lá, umas 4, 6 coisas no máximo. E isso, tipo, uma coisa por semana, quando eu tinha vontade de tirar foto, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então ficar distante da internet foi uma coisa muito gradual pra mim. Tipo, por um momento foi uma escolha, por outro foi uma necessidade, e no outro novamente foi uma escolha, mas uma escolha muito mais abrupta, de realmente não só querer largar a internet nesse momento como veículo de comunicação, né, em relação à criação de conteúdo, mas de querer largar de mão mesmo, assim, sabe? Eu não gostava muito nem de abrir Instagram, de ficar vendo coisa no YouTube, que eu sou viciado, eu amo ver conteúdo de YouTube, não é por isso, né, que a gente cria conteúdo pra cá, inclusive. Mas eu fiquei, tipo, bem receoso, assim, sabe? Bem restrito a esse tipo de coisa, porque eu achava que não fazia muito sentido com aquilo que eu tava vivendo no momento, então eu falei, gente, larga-se, sabe? Pra não falar outra coisa. Então, essa é mais ou menos a minha experiência de ficar um pouco longe das redes. E pensando nessa experiência, né, a gente precisa entender o que de fato isso ativa dentro da gente, né? O que de fato isso de alguma forma muda aquilo que a gente já tem construído dentro da gente. E eu acho que pra mim é resultado muito dessa questão de adversão, de não ver muito mais conteúdo, de não querer mais nem tirar foto. Gente, eu fiquei quase praticamente esse período todo de 3 meses sem tirar muita foto, coisa que eu gosto muito. Pra quem me conhece sabe que eu amo fotografia. Fiquei praticamente esses 3 meses sem usar maquiagem, porque eu lembro que como nesse período antes
eu tava, tipo, sei lá, gravando um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, e aí durante o período final da mudança eu já gravava, sei lá, tipo, 3, 4 vídeos e eu me maquiava muito. Eu falei, cara, eu preciso deixar minha pele descansar. Eu não tenho paciência de pegar uma base na minha mão, porque eu vou querer tacar na parede. Eu não quero me maquiar, não quero fazer isso agora. Até porque me lembrava um pouco isso também, né? Acho que é muito essa questão de associação. E eu acho que eu fiz 2 maquiagens nesse período distante, mas isso bem depois, isso quando eu já tava pra cá, já tava mais estabilizado aqui em casa, as coisas. É até mais recente, inclusive. E são lindas, inclusive. É uma preta bem assim, gótica, e uma azul perfeita, que eu também amo muito. Inclusive tá lá no meu Instagram, uma em formato de photoshoot e a outra em formato de challenge. E foi aí que eu comecei a voltar com a ideia de produzir alguma coisa, mas naquele período de tempo não era sobre produzir conteúdo, era sobre fazer uma maquiagem, tirar uma foto e achar legal para postar, era sobre, sei lá, me distrair com maquiagem e fazer um vídeo legalzinho que eu pudesse postar, mas não algo que fosse exatamente um conteúdo, sabe? Não era exatamente como se fosse algo programado ou até mesmo mais obrigatório, né? Óbvio que hoje eu entendo isso com muito mais, como é que eu posso dizer, com muito mais clareza. Mas naquele momento, pra mim era exatamente sobre isso, sabe? Era tipo, tô aqui, não tô fazendo nada, vou me maquiar agora que eu já consigo, já não tô tão desgastado dessa questão. E se der bom, a gente bate uma foto, faz um post e tá tudo certo. Até porque durante, né, esse período dos posts eu já não usava o outro Instagram, então não era como se fosse um conteúdo de fato, era só para preencher feed e é sobre isso. Então, mais ou menos que isso foi o que causou e como isso causou dentro da minha perspectiva, assim. Tanto é que, tipo, nossa, gente, é libertador, assim, pra gente que tem uma rotina de criação de conteúdo que já teve muito desgastante, que nos coloca em muitos lugares e nos tira de muitos outros, é maravilhoso poder marcar o arroba de alguém nos stories sem precisar pedir autorização da pessoa, porque querendo ou não a gente se torna uma pessoa pública e aí não é tipo marcar qualquer pessoa em qualquer lugar. É maravilhoso poder postar fotos aleatórias que eu não postaria antes porque são com pessoas aleatórias ou com pessoas especiais, mas que eu tinha um pouco dessa insegurança também de postar foto dos outros numa rede social profissional minha. E aí, tipo, isso tudo é muito legal, assim. Fora essa questão de se entender, de se procurar e de se achar dentro desses contextos da criação de conteúdo, que foi muito importante pra mim de verdade. Porque, de fato, se eu voltei pra cá é muito em resultado a esse período que eu fiquei longe, né? Que eu tive esse detox das redes sociais. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Mas se tava tão bom ficar longe, por que voltar? Bom, a gente precisa entender, por exemplo, que existe um meio termo, que é onde eu particularmente acho que eu me encontro hoje. Eu não me sinto uma pessoa tão robotizada e tão situada dentro dos contextos de conteúdo da internet. Não sou mais aquela pessoa que vive para criar conteúdo, que vive pensando e fazendo alguma coisa. Na verdade, vou ser muito sincero, eu me tornei a pessoa mais preguiçosa que eu conheço em relação à criação de conteúdo. Porque antes, sei lá, tipo, esse vídeo aqui, e eu vou gravar outro depois dele, tá sendo gravado, tipo, numa segunda-feira. E eu vou precisar postar o outro vídeo que eu vou gravar na quarta e na quinta. Inclusive, esses vídeos já saíram aqui no canal. Então, antes, nossa, eu ia estar pilhado agora, porque, meu Deus, como é que eu vou fazer pra postar e não sei o que, não sei o que. Mas hoje eu penso, cara, vai acontecer, se tiver que acontecer, vai dar, e se não der também tá tudo certo, a gente vê outra ideia, outra logística, e tá tudo bem, sabe? Ontem era pra ter gravado esses vídeos, mas tava um friozinho tão bom que eu só queria deitar e dormir, e eu deitei e dormi, sabe? É sobre isso. Então, realmente, eu acho que eu tô nesse meio termo de entender que criar conteúdo é algo positivo e potencial pra mim, mas não é complexamente tudo o que existe na minha vida. Então, se eu puder escolher e me priorizar dentro de um momento, eu vou me priorizar, eu vou priorizar minha saúde física, minha saúde mental. Achei que eu precisava dormir, eu vou dormir. Achei que não tô legal o suficiente pra vir gravar um vídeo, eu não vou gravar. Não porque eu me desdenho disso, não porque eu me afasto disso, mas porque eu entendo que às vezes, e muitas vezes se necessário, eu vou precisar escolher algo e aí a responsabilidade é completamente minha, sabe?
Então, pra mim, eu me entendo nesse lugar. Como eu já disse, existem muitas consequências quando a gente tá no lado mais extremo da coisa. Que é quando a gente tá completamente conectado, quando a gente acha que tudo vai acontecer se a gente tiver, sabe, a 200 por hora. E não, gente, tipo, eu já passei um período muito grande aqui do canal, onde eu postava, tipo, na verdade no meu Instagram, né, no caso, onde eu postava um post por semana. E isso é absurdo olhando hoje pra minha rotina. Eu nunca conseguiria fazer isso. Foi positivo? Foi, porque eu consegui muita gente. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia nem metade dessas pessoas me acompanham mais. Porque a gente muda com o tempo, a gente entende com o tempo que coisas que a gente fez no passado, isso vale pra vida toda também, a gente não faria hoje, sabe? E tá tudo bem, porque são processos que a gente precisa passar, entre aspas, pra se entender hoje melhor como é que a gente quer trabalhar, como é que a gente quer fazer todas essas coisas que a gente se propõe. Então, acho que tá ligado nas redes e tá, tipo, a todo momento procurando o que fazer, não sei o que, não sei o que. Era uma coisa que eu tinha muito antes, mas hoje em dia, sinceramente, sabe? Tipo, a própria questão de buscar referência. Hoje em dia as minhas referências vêm muito mais de diálogo que eu tenho com outros criadores, com outras pessoas. Esse vídeo é um exemplo disso. Eu tava conversando com uma pessoa que cria conteúdo e que me inspira muito. E ela falou assim, nossa amiga, eu tô tão preguiçoso pra criar conteúdo. E aí eu falei assim, mas é porque, tipo, por muito tempo a gente só fez isso da nossa vida. A gente só potencializou isso e essa coisa dentro do nosso contexto. E hoje pra gente não é exatamente tudo isso. Então é normal que a gente tenha um pouco de preguiça. E aí veio o insert. Eu falei, eu preciso falar sobre isso no canal, porque obviamente isso não é um pensamento só meu e dessa pessoa. Isso é uma coisa que passa na vida de outros criadores. E a ideia desses vídeos de reflexão é justamente essa. Eu sei que não é um vídeo que todo mundo assiste, que todo mundo quer ver, mas só de poder verbalizar isso pra mim é muito importante. E quem sabe de criar identificação com outros criadores também. E colocar isso em xeque pra quem sabe, pensa em criar conteúdo pra internet. Porque eu sinto que às vezes a gente só fala muito sobre as coisas positivas, sobre aquilo que nos constrói, mas é legal também falar sobre essas coisas que nos impedem, que nos barram, porque aí a gente já entende num contexto muito mais abrangente tudo que a gente vive dentro e fora da internet enquanto criador. Então eu entendo de fato, e como eu já disse, né, existe esse extremo, mas eu também não vou negar que, como eu já disse, curto, comento, compartilho, interajo com muita coisa de criação de conteúdo, mas hoje muito menos. Às vezes eu consigo me desligar totalmente. Tem vezes que eu realmente pego meu celularzinho, coloco no modo avião e esqueço do mundo. Mas ultimamente tem sido muito menos frequente, porque eu tenho muita coisa para resolver no celular, muita coisa mesmo, de estudo, de outras burocracias, no qual não me permite, pelo menos ainda, colocar o celularzinho no modo avião e sumir do mundo. Mas eu pretendo, viu? Inclusive depois que passar alguns projetos e algumas coisas que eu realmente vou precisar do celular, é o que eu mais quero fazer, quero desaparecer, e é sobre isso. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Através da sua sugestão, sua crítica ou alteração em relação a esse conteúdo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo conteúdo.